Durante esses 2 meses estivemos juntos, meditando aqui nos Salmos. Alguns desses Salmos nós falamos e meditamos aqui, que são chamados Salmos de romagem ou de peregrinação, quando o povo ia a Jerusalém, ali adorar ao Senhor em uma das suas principais festas, Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes. E dentre esses salmos está justamente o Salmo 126, que foi escrito depois do cativeiro babilônico, quando eles estavam retornando a Jerusalém. Antes de nós meditarmos nesse texto, eu gostaria de voltar um pouco na história, para entendermos o contexto, e assim também fazermos breves aplicações para esta situação em que nós temos vivido durante 3 meses, quase 4 meses, de isolamento social, e sem podermos estar congregando juntos no templo para adorarmos o nome do Senhor. Depois da morte de Salomão, o reino ficou dividido. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte identificado como Israel, as 10 tribos do norte, e as 2 tribos do sul representadas por Judá. E assim foi por anos e anos e mais anos. Tanto Israel como Judá se envolveram em pecados terríveis, e principalmente em pecados de idolatria. Deus levantou profetas tanto em Israel como em Judá para que o povo voltasse ao arrependimento. Porém, tanto como Israel como em Judá, reis ímpios, apesar de estarem no trono da casa do Senhor, no trono da nação de Israel, da nação de Judá, do povo de Deus, fizeram com que o povo se desviasse. E chega um momento em que Deus primeiramente disciplina Israel, as 10 tribos do norte, para que eles sentissem o peso e as consequências do seu pecado. E aí nós temos o cativeiro assírio, que foi um cativeiro terrível e que espalhou de fato toda a nação de Israel. Mas Judá, reino do sul, ficou ainda preservado por algum tempo. Porém, reis também de coração perverso, de coração corrupto, fizeram com que o povo pecasse. Sacerdotes que também tinham abandonado a pureza espiritual. Então chega o momento em que Deus vai disciplinar e disciplina também a Judá com o cativeiro babilônico, que não era tão, vamos colocar assim, tão violento quanto o assírio, mas teve suas consequências muito fortes para Judá. Então o povo, ele é levado agora cativo a Babilônia. E quando eles são levados cativos para a Babilônia, eles ficam longe então do templo, eles não podem cultuar ao Senhor, porque o templo foi destruído, a Jerusalém foi destruída, queimada, ficou apenas uma parte da população, a mais pobre, ficou em grande miséria, como nós identificamos depois no livro de Neemias, quando Neemias pergunta como estão os restantes que ficaram em Jerusalém, e a resposta que ele recebe é que estão em grande miséria. Então o povo é levado para a Babilônia, e um dos problemas que Judá tinha era justamente falsos profetas. E alguns desses falsos profetas, justamente lá na Babilônia, dizia que aquilo ali era só um tempo, né? Vamos usar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais para o nosso dia. É um tour, é um spa que nós estamos fazendo aqui na Babilônia, e logo nós voltaremos a Jerusalém. O Senhor vai nos abençoar e isso não vai permanecer por muito tempo. Então Deus levanta mais uma vez o profeta Jeremias e envia uma carta para aqueles que estão cativos lá em Babilônia, e você vai encontrar isso justamente no livro do profeta Jeremias, capítulo 29 e também capítulo 30, quando Deus fala através do profeta que o tempo que eles iriam passar ali em Babilônia seria de 70 anos, então eles deveriam casar, ter filhos, plantar, porque não seria algo rápido, demoraria, eles passariam 70 anos longe da casa do Senhor, longe do templo, longe dos sacrifícios, porque justamente estavam sendo disciplinados pelo Senhor.
Só que na carta aqui que Deus manda através de Jeremias para o povo que estava em Babilônia, há alguns pontos interessantes, porque o texto vai nos dizer, em Jeremias capítulo 29, justamente versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, de todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. É interessante, irmãos, esta passagem, porque aqui diz que eles estão lá, não é por causa do poderio bélico de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém e levou o povo cativo, mas está dizendo que foi o próprio Deus que os conduziu para lá. Quando você vai para o capítulo 30, Deus vai dizer ao povo que depois de 70 anos, Ele mesmo os traria de volta a Jerusalém. E então aqui o texto vai nos dizer que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então era necessário que o povo orasse. E você, quando vai para Daniel capítulo 9, você vai perceber que Daniel, o texto diz lá, que lendo o profeta Jeremias, entende que os anos se completaram de cativeiro e que seria o tempo de restauração. Então Daniel começa a orar e jejuar e fazer confissão de pecado pelo povo, para que Deus assim restaure. Deus levanta então Ciro, rei persa, que dominou a Babilônia e agora é o imperador do mundo. E Ciro já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, que restauraria, quando ele nem ainda havia nascido, que restauraria o povo a Jerusalém. Ciro então, e depois os outros reis persas que o sucederam, dão continuidade ao trabalho iniciado por Ciro, e o povo, na liderança de Zorobabel, de Esdras e Neemias, começam a voltar para a cidade de Jerusalém, para a terra que Deus estabeleceu. E é nessa volta então que eles têm alguns salmos escritos, e um desses salmos é justamente o Salmo 126 que nós lemos. É o povo voltando do cativeiro para Jerusalém. Mas antes de nós olharmos esse salmo e observando esse contexto histórico, há alguns pontos que nos chamam a atenção, que nós podemos fazer algumas breves aplicações para os nossos dias, irmãos. Eu li agora há pouco, em Jeremias capítulo 29, que Deus diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, eu os deportei para a Babilônia, eu os tirei de Jerusalém, e vocês ali ficarão por 70 anos. Então, casem, plantem, constituem família, porque vocês vão passar aí o tempo que eu determinei, e vocês estão aí porque eu os levei. E eu estava refletindo sobre isso. Nós, Igreja do Senhor, não apenas no Brasil, mas no mundo, por esses 3 meses, 4 meses, dependendo também de cada região, mas em média foi isso, fomos afastados do templo, do culto ao Senhor, do culto congregacional, do culto presencial. Irmãos, por muito tempo, temos sido advertidos pelo Senhor, porque muitas vezes o culto ao Senhor, já falamos isso em transmissões anteriores, o culto ao Senhor, muitas vezes havia elementos que não faziam com que fosse um verdadeiro culto a Deus. Mensagens que descaracterizavam o culto a Deus, músicas que não glorificavam o nome do Senhor, práticas muito mais voltadas para o homem do que para Deus. O culto ao Senhor, a vida cristã, estava muito bagunçada. E quantas vezes fomos advertidos pela palavra do Senhor, por homens fiéis ao Senhor, para ter, estou falando isso da igreja como geral, para termos um comportamento, um culto bíblico que glorifique o nome do Senhor. Mas parece que não adiantava muito, como aconteceu lá em Israel, como aconteceu em Judá, até que chega um ponto em que Deus precisa disciplinar o povo, não apenas lá, mas disciplinar o seu povo, o Israel de Deus
hoje, que é a igreja. Então nós fomos separados, fomos isolados do templo, fomos isolados uns dos outros durante 3, 4 meses. E aqui é importante considerar uma coisa, que quem promoveu este isolamento, quem fez com que nós não tivéssemos mais no templo, não foi o novo coronavírus, não foi nenhum governante, não foi nem o diabo, foi Deus, porque Deus é que controla todas as coisas. Deus, na sua soberania, permitiu que um vírus, permitiu que o diabo, permitiu que as circunstâncias nos tirasse daquela comunhão no templo, assim como Deus tirou o povo do templo. Agora o povo não podia mais cultuar, o povo agora não podia mais estar juntos para fazer sacrifícios ao Senhor, e Deus disse: foi eu que os deportei para lá, foi o Senhor que nos isolou, foi o Senhor que nos colocou em nossas casas. Nós estamos aqui, eu estou no meu escritório, como os irmãos já têm visto. Por quê? Porque não pudemos durante esse tempo estar no templo, e quem fez isso não foi outra pessoa senão o Senhor, para a nossa disciplina, para o nosso arrependimento de pecados, para revermos as nossas condutas, e que foi justamente isso que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá. Um outro paralelo que eu posso fazer aqui é que quando o povo foi deportado para a Babilônia em cativeiro, e agora a ausência do templo, eles começaram a valorizar isso, e eles tiveram que, vamos chamar aqui, que se reinventar para poder continuar a transmitir a palavra do Senhor àquela geração que estava, crianças foram levadas, elas precisavam aprender a palavra do Senhor, jovens precisavam continuar aprendendo da lei do Senhor. Então o que acontece? Foi justamente nesse período que surgiram as sinagogas, que permaneceu posteriormente e que deu base para a igreja, no sentido da liturgia, da organização da igreja depois do Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei pensando nesses dias, que também por causa desse isolamento que o Senhor promoveu à sua igreja, nós tivemos que rever muitas coisas, tivemos que rever tivemos que agora encarar o fato de que tem tantos elementos que há muitas vezes inseridos no culto, que nós de fato não precisamos, que é só para preencher espaço, que o que nós precisamos é louvar o nome do Senhor, é orar, é cantar, é ouvir a sua palavra e contribuir para com a sua obra e usufruir das suas ordenanças, que é o batismo e a ceia. E como nós sofremos com a ausência dessas coisas, irmãos, do convívio, e tivemos que como povo de Israel, como povo de Judá, nos reinventar aqui, nas nossas transmissões, em vários meios, não só a nossa igreja, mas tantas outras igrejas. Tivemos que parar e pensar como continuar a dar assistência espiritual para o nosso povo. Deus diz lá para que eles estejam também orando, para que o Senhor restaure. E nós tivemos esse tempo também orando ao Senhor, para que Deus restaure. E o que aconteceu, como eu falei agora há pouco, Deus levanta Ciro e faz com que Ciro, então, baixe um decreto e o povo comece aos poucos, não foi de uma vez, aos poucos, em levas, com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, para poder então reconstruir o templo, restaurar os muros e assim voltar a normalidade do culto ao Senhor. E nesses dias nós tivemos o decreto do governo, em que estamos retornando aos poucos, gradativamente. E a nossa oração é que isso assim continue. A restauração do povo no templo em Jerusalém teve algumas interrupções, não foi de uma só vez, reconstruiu numa pancada só. Houve algumas interrupções que atrapalharam, mas eles voltaram.
E quem vai trazê-los é o Senhor. Deus usa Ciro, Deus usa Dário, Deus usa Artaxerxes, que foram os reis persas que fizeram com que o povo voltasse. Mas é Deus que está fazendo. E é isso que o texto está aqui a nos dizer. E eu quero agora, diante desse contexto aqui, olhando para este salmo, o que é que nós podemos então aprender? Este salmo ele pode ser dividido da seguinte forma, como temos visto nos salmos passados. Uma alegria passada, versículo 1 a 3, um clamor presente, versículo 4, e uma certeza futura, versículo 5 e o versículo 6. Então vamos primeiro ver uma alegria passada, que é a primeira parte, verso 1 e o verso 3. Vamos ler mais uma vez, do 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, com certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O texto, como já temos dito, fala da restauração do povo para Jerusalém, do povo para o templo. O povo estava voltando depois de 70 anos. Alguns foram pequenos e agora já são adultos, casados com filhos, com famílias constituídas. Talvez pequenos que nem tivessem, nem lembrassem de como era o templo, e eles agora estão voltando. Alguns já foram na fase adulta, e nessa fase adulta, voltam, e Deus os preserva, e apesar de irem na fase adulta, eles se envelhecem na Babilônia, e eles começam agora a voltar. Imagina a expectativa, irmão, desses irmãos. Quem foi como criança diz assim, eu quero agora, vou conhecer a cidade dos meus pais, eu vou conhecer a Jerusalém, porque eu não me lembro de Jerusalém, quando eu saí de lá eu era muito pequenininho. E agora imagina aqueles velhos, oh que alegria, eu vou rever a minha terra natal, eu vou estar lá mais uma vez no templo. Por isso que eles dizem aqui, quando o Senhor restaurou a sorte, quando Deus mudou o cenário, ficamos como quem sonha. Eles estavam admirados, eles estavam extasiados com esta restauração. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E se diz entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por estes. Quando você lê o livro de Neemias, com tantas dificuldades que ocorreram para a reconstrução dos muros, você vai perceber que quando os muros estão feitos, as nações vizinhas diziam que não foram eles, mas foi o Senhor deles que operou tal maravilha. Observe, até as próprias nações pagãs vizinhas, elas reconheciam que foi Deus que operou aquilo ali. E é justamente isso que o Senhor nos mostra. E é isso que a gente percebe aqui nesse texto. É que esta restauração foi uma operação divina. É interessante que é Deus que os deporta, mas é Deus também que os traz de volta. Observou isso? É Deus que os deporta, não é a Babilônia, não é o poder de Nabucodonosor que os leva. É Deus que os leva. Nabucodonosor estava sendo apenas um instrumento de Deus. Depois de 70 anos, o Senhor agora os traz. Mas quem eles estão voltando não é por causa de Ciro, não é por causa de Dário, não é por causa de Artaxerxes, é porque é o Senhor que agora está usando esses reis persas para restaurar o povo a Jerusalém e a reconstrução do templo e o culto voltasse então. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, note, grandes coisas fez o Senhor. E o versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É o Senhor que restaura. Essa restauração trouxe um excessivo gozo, alegria, riso, cântico, pulos, como eu falei agora há pouco. E aqui a gente pode fazer uma aplicação. Geralmente eu tenho feito as aplicações no final, mas eu gostaria de hoje fazer diferente. Eu gostaria de fazer à medida
que estivermos lendo esse texto. E aqui nós temos aqui uma aplicação, ou duas aplicações bem importantes para nós. A primeira é que Deus pode usar vários meios, e Deus usa vários meios, como usou na restauração de Jerusalém. Ele usou Neemias, ele usou Esdras, ele usou Zorobabel, que eram tementes a Deus, mas ele também usou a Ciro, Dário, Artaxerxes, que não eram reis que temiam ao Senhor, que não eram reis que reconheciam Deus como único Deus, eram reis de outras nações, que não eram reis de Israel. Deus usou estes homens, mas o protagonista dessa história, o principal personagem dessa história é Deus. Na verdade, de toda a história bíblica, o personagem principal é Deus. Por isso, toda a glória pertence a Deus. E nós não podemos, irmãos, aqui eu quero trazer uma palavra bem direta. Nós não podemos nos iludir nesse tempo aqui agora que estamos vivendo. Quem nos isolou não foram os homens, não foi governo, não foi vírus, foi Deus. Quem está nos trazendo de volta não são homens, não são governadores, é Deus. Governadores, homens, políticos, tementes ou não tementes a Deus, crentes ou não, são apenas instrumentos para o cumprimento do querer de Deus. É bem verdade que houve toda uma comissões e que foram lá e que foram bem-vindos e que devem ser feitos esses diálogos com o Estado. Mas não é a força, nem a habilidade, nem a retórica, nem documento que faz com que estejamos voltando. É Deus. É Deus o protagonista dessa história. É Deus que restaura o seu povo, porque só Ele, e aqui temos uma segunda aplicação nesse ponto, é que só Ele tem o poder de restaurar o homem, só Ele tem o poder de restaurar a sociedade, só Ele tem o poder de restaurar uma nação, só Ele tem o poder de restaurar a igreja dele, só Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. A segunda parte desse salmo é um clamor presente. Você viu aqui nos 3 primeiros versículos que há uma alegria, mas uma alegria passada, porque está olhando para trás e vendo aquilo que Deus fez. Porém, irmãos, quando você lê a história quando o povo voltou, você vai perceber que nem tudo foram flores. Havia inimigos, ocorreram outros pecados. A construção do muro como do templo, muitas vezes foram, como eu disse, interrompidas, porque pessoas se levantaram. Houve altos e baixos dentro desse processo. E por isso que este salmo tem agora um clamor presente, que você vai encontrar justamente no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor. Mas espera aí, eles já estavam voltando? Eles já estavam em casa? Eles já não estavam construindo o templo? Por que esse clamor ao Senhor? É justamente, irmãos, porque as alegrias passadas, os feitos passados de Deus, na nossa história, na nossa vida, não nos isenta de tribulações no tempo presente. Os feitos de Deus na nossa vida, os feitos passados de Deus na nossa vida, no meio do seu povo, não nos isenta de tribulações presentes. Como eu falei agora há pouco, leia o livro de Esdras, leia o livro de Neemias. Quantas lutas esses dois passaram. Neemias, quando chega, ele se depara logo com um povo extremamente desanimado. Quando ele fala, está
tal de o Tobias e uma turminha lá com ele, que diz assim: olha, vocês querem se rebelar contra o rei, isso não vai dar certo. Quando vocês construírem esse muro, até uma raposa derruba eles. E Neemias tem que enfrentar isso. Neemias passa por ameaça de vida, porque tramam contra a vida de Neemias, porque ele está fazendo o trabalho do Senhor. Neemias tem que ser prudente, Neemias tem que rever os seus planos de reconstrução do muro. Neemias chega um momento que ele cansa e diz assim: Senhor, o Senhor está vendo o que os nossos inimigos estão fazendo. Sim, irmãos, os feitos de Deus no passado nos alegram, como aqui o texto nos mostra, e devemos sim nos alegrar, mas lembre-se que isso não nos isenta de tribulações no tempo presente. Mas uma coisa é certa, é que os feitos passados de Deus nos inspira e nos motiva para enfrentarmos e clamarmos a Deus nas tribulações presentes. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Você vê aqui, é interessante, porque ele diz na primeira parte que o Senhor mudou a sorte. Primeiro versículo: quando o Senhor restaurou, passado, a sorte de Sião. Agora, versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte. Parece que é uma contradição, mas não é contradição. Deus sim restaurou, ele é grato a Deus, ele louva a Deus pelo aquilo que Deus fez. Mas há um problema presente, e ele vai para o mesmo Deus que operou no passado. Ele vai para que ele também opere mais uma vez no tempo presente. Restaura como as correntes do Negueb. Uma boa parte do sul era desértica, mas havia aqueles momentos em que havia uma certa chuvarada, né? Em que vinham nuvens torrenciais e choviam, e aquilo tornava-se realmente um rio caudaloso, e vida era trazida àquele lugar desértico. E o salmista aqui, ele olha para este cenário que acontece, esse fenômeno que acontecia, que eles conheciam. Ele assim como o Senhor faz, restaurando, trazendo vida ao deserto, faz também, Senhor, na nossa vida. E aqui temos uma aplicação. Não fique desesperado pelo que está ocorrendo. Olhe para trás e veja o que Deus já fez e clame a Ele. Às vezes, irmãos, nós nos desesperamos, nos inquietamos, nos afligimos com as coisas que acontecem. Sim, isso ocorre porque somos humanos, somos frágeis, somos falhos. Mas a questão não é essa, a questão é o que vamos fazer quando isso acontecer. Quando essas tribulações ocorrem, o que temos que fazer é aquilo que o salmista aqui faz. Ele olha para trás, ele diz assim: o Senhor usou Ciro, o Senhor usou Dário, o Senhor usou Artaxerxes, o Senhor usou Neemias, o Senhor usou tanta gente. O Senhor fez aquilo que era impossível aos nossos olhos. Então o Senhor também pode fazer o impossível aos nossos olhos no tempo presente. Os feitos passados de Deus servem para a alegria e gratidão do nosso coração, mas também servem de inspiração e motivação para continuar a confiar e clamar o nome do Senhor. Então agora nós vamos para a terceira parte. Se a primeira parte fala de uma alegria passada, e a segunda parte fala de um clamor presente, a próxima parte, que se encontra no versículo 5 e 6, vai nos falar de uma certeza futura. Olha aqui comigo o versículo 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Este salmista que olha para o passado e se alegra, que tem problemas no presente e clama a Deus, ele olha para o futuro com uma certeza também de alegria. Não só a alegria passada, mas o clamor
a Deus no tempo presente lhe dá a certeza de uma alegria futura. E aqui ele vai usar o contexto agrário de Israel, né? Porque ele vai falar de semeadura, ele vai falar de colheita. E aqui nós temos uma ação. Olha o versículo 5. Os que semeiam com lágrimas, semeiam. É importante observar uma coisa aqui, é que quando nós falamos de lágrimas, isso não significa que há uma paralisação. Vamos pensar aqui no agricultor, que ele tem uma enorme dificuldade, tem um sol castigante sobre ele tem um cansaço físico, ele tem limitações, vamos pensar aqui de saúde, mas ele precisa semear, e tudo aquilo ali traz dor, traz sofrimento, traz lágrima à sua alma. Mas note que, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das incertezas, apesar de tantas coisas que o poderiam fazer paralisá-lo, ele não para, ele continua a semear, mesmo com lágrimas, mesmo com dificuldades. E aqui diz: os que com lágrimas semeiam. Então, muitos, por causa das lágrimas que vêm no caminho, querem parar. Muitos. Quantas vezes talvez você mesmo, por causa do sofrimento e das lágrimas que vêm servir ao Senhor, não que jamais quer servir ao Senhor, não quer mais trabalhar para o Senhor, ou acha que não vale a pena trabalhar para o Senhor? Irmãos, não há nenhuma promessa da parte de Deus, não há nenhuma promessa da parte de Deus que o trabalho para o Senhor seria algo tão tranquilo. Quando você vai ler, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, como ele instrui a igreja, carta, por exemplo, a de Paulo aos Tessalonicenses, as cartas de Paulo, quando ele escreve para seu filho na fé Timóteo, exortando a enfrentar os labores do ministério, os labores do serviço a Deus. Ele fala de combate, ele fala de lutas. Então a vida cristã não é um parque de diversões, a vida cristã não é um playground, a vida cristã é um campo de batalha. E no campo de batalha há dor, no campo de batalha há feridas, no campo de batalha há lágrimas, no campo de batalha há decepções. Mas no campo de batalha não se para. Assim como o semeador não para enquanto ele está semeando, mesmo que com lágrimas. Por quê? Porque olha o que diz o versículo 5 e o 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando. Então ele retoma aqui o versículo 5. Note que ele não para. O semeador aqui ele não... Espera aí, eu vou parar e vou chorar aqui as minhas dores. Eu vou aqui lamentar aqui parado. Não, ele continua chorando, mas ele continua pregando. Vamos colocar assim, ele chora, mas ele não deixa de pregar. Ele chora, mas ele não deixa de evangelizar. Ele chora, mas ele não deixa de liderar. Ele chora, mas ele não deixa de orar. Ele chora, mas ele não deixa de cantar. Ele chora, mas ele não deixa de ensinar. Ele chora, mas ele não deixa de servir. Enquanto sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, ele vai ver o fruto do seu trabalho. Isso nos faz lembrar o próprio Senhor Jesus, que deve ser o nosso exemplo a seguir. Isaías 53, lá o finalzinho, que nós muitas vezes não paramos para perceber, até memorizamos a primeira parte de Isaías 53, diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará.
Jesus sabia que o seu trabalho seria penoso, mas ele viu o fruto, e esse fruto sou eu e você, e ele se alegrou. Irmãos, nós precisamos aqui fazer uma aplicação. Sempre semear vai ser algo difícil. Nunca vai ser fácil semear. Nunca. Nunca será fácil pregar a palavra de Deus. Nunca. Nunca será fácil ensinar a palavra de Deus. Nunca será fácil servir ao Senhor com fidelidade. Nunca será fácil louvar ao Senhor biblicamente, de forma cristocêntrica, no qual Cristo é o centro. Nunca será fácil evangelizar e proclamar a mensagem do Evangelho àqueles que não o conhecem, quer no nosso contexto cultural, quer no contexto transcultural, fora da nossa cultura, fora da nossa nação. Nunca será fácil ensinar o povo de Deus. Nunca será fácil educar os filhos. Nunca será fácil manter a família. Nunca será fácil. Nunca. Jesus não prometeu facilidade. Ele mesmo disse para aqueles que queriam seguir: olha, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça, vão me seguir? Se vão me seguir, vocês não têm vantagem nenhuma, vocês vão ser só pescadores. Jesus não prometeu vantagem nenhuma para quem quer segui-lo, para quem quer servi-lo. Como diz uma música do grupo Logos, apenas ele disse que seríamos pescadores. Só isso. Servos e nada mais. Não nos prometeu, como diz o Paulo César na sua música, nada que nos enchesse os olhos. Apenas disse que seríamos pescador. Mas, ao mesmo tempo, promete que o fruto desse penoso trabalho, que o fruto dessas lágrimas enquanto semeamos, ele com certeza virá. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não porque é ele que vai gerar o fruto, porque quem gera o fruto é o Senhor. Quem faz florescer e frutificar é o Senhor. Por isso, não desista de semear. Os frutos você irá colher para a glória do Senhor, porque será Ele mesmo que irá lhe dar esses frutos, e a glória será dele. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por esses. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por esses. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo os seus frutos. Vamos orar? Senhor, nós somos-te gratos, porque não há Senhor como o Senhor, que com amor nos disciplina, mas nos disciplina para o nosso bem e para a glória do teu nome. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos restaurado o culto público, qual nós já podemos agora começar a estar juntos mais uma vez. Mas sabemos, Pai, assim como o Senhor fez lá com o teu povo, restaurou eles a terra, ao templo, mas houve ainda dificuldades no caminho, a ponto deles clamarem: Senhor, completa essa obra da restauração. Nós sabemos, Senhor, que teremos dificuldades, teremos lutas ainda, pode haver ainda retrocessos, mas nós, como o teu povo fez, nós continuamos também a clamar: restaura, Senhor, restaura plenamente, e que esse tempo de disciplina do Senhor tenha servido de aprendizado para prestarmos a Ti um culto devido ao Teu nome, que tenha servido e sirva para valorizarmos o culto ao Senhor, a convivência entre os irmãos, o amor mútuo
a edificação mútua, Senhor, que tenha servido a isso. E enquanto nós estamos ainda trabalhando, Senhor, mesmo com lágrimas, mesmo com cansaço, mesmo com dificuldades, não nos deixe parar, Senhor, mas nos faz continuar, nos renova, para que possamos continuar, mesmo com lágrimas semeando, sabendo que o Senhor nos dará o fruto. A Ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Eu quero também trazer uma palavra para você, que ainda não é crente no Senhor Jesus. A sua vida precisa de uma restauração. A sua vida precisa de uma mudança. E essa mudança, essa restauração, essa transformação, só quem pode fazer é o Senhor. Assim como o Senhor restaurou, transformou o povo, assim também o Senhor pode restaurar, pode transformar a sua vida e o seu coração e depois tudo que estiver ao seu redor. Às vezes as pessoas querem que Deus restaure, abençoe e transforme a família, mas Ele mesmo não quer essa restauração. Deus só irá restaurar aquilo que está ao seu redor, quando Ele primeiro restaurar o seu coração. Deus só irá transformar aquilo que está ao seu redor, quando primeiro Ele transformar o seu coração. Então, se hoje você tem ouvido a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Clame a Ele, para que Ele lhe restaure, para que Ele lhe transforme. Que Deus em Cristo lhe abençoe.